Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários a sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que alegria a gente podermos estar nessa quinta-feira. O pessoal aí não vai se perder no calendário, hein? Vai ter gente amanhã acordando achando que é quinta, né? Porque a nossa live normalmente é quarta. Então, que bom que vocês estão aqui conosco nesta quinta-feira, num tempo especial. Já estamos aí no tempo da Quaresma. Ontem tivemos a oportunidade de iniciarmos com toda a Igreja Universal, com as nossas celebrações das nossas paróquias, esse tempo tão especial, o tempo da Quaresma. Tempo de preparação para a principal festa da nossa fé, a ressurreição do Senhor. E o Evangelho de ontem já nos sinalizava 3 bases, né, para a gente viver bem o tempo da Quaresma. A caridade. E a gente pode se perguntar até mesmo o que nós vamos doar de tempo e de atenção, quem sabe seria o principal nesse tempo. Como nós vamos rezar nesse tempo de Quaresma, durante uma pandemia? Vamos rezar mais? Vamos rezar melhor? Que exercícios espirituais vamos fazer? E jejum, terceiro pilar. Vamos cortar, né, eliminar por um tempo e quem sabe para o resto da vida, tudo aquilo que nos afasta de Deus? Boa noite, Manuel Jesus. Boa noite, meu amigo Lupe. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Estamos Boa noite, Padre Jô. Boa noite, Padre Jô. Boa noite, Lupe. Boa noite, Manuel Jesus. E boa noite a todos os nossos amigos, não é? Os que estão participando conosco, sempre às quartas-feiras, hoje, não é? De modo muito especial na quinta-feira, nessa quinta-feira das cinzas, não é? Ou seja, no início do tempo da Quaresma, é uma alegria muito grande poder estar com vocês, ou seja, nesse programa, não é? Que já conquistou aí tanta gente aqui na nossa arquidiocese, se firmou, não é? Ou seja, nesse tempo de pandemia, em que nós tivemos que ser criativos, e o Espírito de Deus, essa é uma das características do Espírito, não é? A criatividade foi nos dando. Eu sei que muita gente tem acompanhado, não é? O programa, e também partilhando, e gente também de outras dioceses, né? De outros lugares, estão sempre sintonizados com vocês, conosco, aqui da Arquidiocese de Pelotas. Então, para mim, é uma satisfação estar com vocês no dia de hoje. Que bom, Padre Jô. Para começar, né, 2 perguntas, né, assim, de onde vem o Padre Jô, para aqueles que estão nos assistindo e não conhecem, né? E qual é a tua área de estudos, Padre Jô? Então. A primeira, seja a primeira, acho que é melhor. Eu não venho de longe, não. Eu sou natural aqui de Pelotas, não é? Os meus familiares, sim, o pai e a mãe, eles são do interior aqui da região, não é? De Piratini, Canguçu, como tantas famílias aí da década dos anos 40, 50, vieram para a cidade de Pelotas para trabalhar, para estudar, não é? Como os pais do Manuel, que está aí também. Mas eu já sou natural de Pelotas e cresci, não é? No bairro Simões Lopes, onde
Ali eu fiz a minha formação também, dos primeiros estudos, não é? O primário, segundo grau, e também ali eu recebi, ou seja, as primeiras instruções da fé, não é? Ou seja, a primeira educação da fé que já começou em casa, não é? Já começou realmente em casa, já começou ali, já começou pela minha mãe, não é? Ou seja, sempre muito católica, e eu fiz, não é? Ou seja, catequese na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Simões Lopes, não é? Catequese Nossa Senhora Aparecida. Depois, não é? Mais tarde, eu fui crismado já quando eu estava no seminário, né? Mas eu venho daqui mesmo, não é, Lupe? Aqui de Pelotas, e a segunda pergunta, não é, que você fez sobre a minha área a minha área de estudos, né? Bom, eu quando adulto, com 20 anos, eu fui discernindo a minha vocação, aí eu fiz o propedêutico, não é? Fiz o propedêutico no seminário São Francisco de Paula, aqui também. Sou da primeira turma de propedêutico, não é? Ano de 1996. Eu, o padre Darvan, mais 2 colegas nossos que depois saíram, mas eu e o padre Darvan fomos da primeira turma. Nós abrimos o propedêutico. Depois eu fiz a filosofia na Universidade Católica, também aqui, não é? Na Universidade Católica de Pelotas. Fiz a teologia no Instituto Paulo VI, também aqui, não é? No Seminário São Francisco, à época ainda, no Seminário São Francisco de Paula. E depois de um tempo, não é? Depois eu fui ordenado padre no ano de 2003. Fui ordenado padre no ano de 2003, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Já são aí 17 anos, vou fazer 18 anos já de padre, não é? Então já tenho. Não dá para dizer que eu sou um padre novo, mas eu sou um padre médio, semi-novo. Meio rodado. Exato. E depois de ordenado padre, eu comecei o ministério, não é? Ou seja, junto ao seminário São Francisco de Paula também. Ou seja, eu compunha uma equipe de formação e eu trabalhava especificamente com a pastoral vocacional e com o setor de juventude, que naquela época foi criado, né? Ou seja, foi sendo criado. E depois de 5 anos de exercer essa função, aí eu saí para uma nova experiência, não é? De estudos. Eu fui para Roma, onde eu estudei, não é? Onde eu estudei patrística, não é? Ou seja, a patrologia, não é? Ou seja, patrística ou patrologia, não é? Que é uma disciplina da teologia, não é? Uma disciplina que estuda, não é? Que investiga as origens da igreja, não é? Um pouco o tema de hoje lembra um pouco isso, né? Então, esse meu estudo foi um mestrado nessa área, não é? No instituto específico, né? No instituto onde há uma grande pesquisa nas fontes, nas origens da igreja. Foi onde eu estudei, não é? Onde eu aprofundei, não é? Essa área, onde eu aprofundei essa disciplina que trata, então, das origens da igreja, ou seja, a gente deve pensar, assim, dos primeiros 5 ou 6 séculos da igreja. Então, um pouco é isso. Tem história para nos contar, né, Jô? Bastante. Que bom. Antes de nós entrarmos no ar, o Lupe estava brincando, né, de que hoje as mensagens vão ser muito maiores do que nos outros dias, né? A gente já está muito contente, porque quase sempre é mais de 100 mensagens. Em alguns casos, nós chegamos assim ao final do programa que a gente não conseguiu ler, né? E a gente sempre adverte para o pessoal, né, que o pessoal que está sendo entrevistado depois acaba vendo as mensagens, né? Acompanha porque pode acompanhar pelo seu computador. Então, elas ficam gravadas, né? Então,
ficam todas as mensagens. Então, não se preocupe. A gente vai tentar ler todas, e até vou começar a ler agora para a gente poder fluir normalmente, né? A Eliane Silva Santana está dando boa noite na paz de Cristo. A Vera Regina Bueno, boa noite a todos. A Eilanes Araújo está cumprimentando. A Jane Cristina Nebel, boa noite, Lupe. Manuel Padejô. O Paulo Neustling, boa noite, paz e bem. O Padre Tarcísio Souza, boa noite, a graça e a paz de Deus. Um ótimo partilhando para todos nós. A Ilanes Araújo, boa noite. A Leonice Camacho, minha mana, boa noite, paz e bem. Abraços, amigos. A Silda Neustling, amém. A Vera Regina Bueno, amém. Eliane Silva Santana, eu sou da Nossa Senhora da Glória, Arco-Íris, boa noite a todos. Opa, que bom. Zaira Machado, cumprimentando. Maria Zaira Nunes Silva, boa noite, meus queridos amigos, paz e bem, seja bem-vindo em nossos lares. Que bom. Obrigado pela recepção, Maria Zaira. Eilanes Araújo, catequista Elaine, matriz Arroio Grande. Yolanda Nascente Claes, boa noite, povo de Deus. Boa noite, amigos Manuel Jesus e Lupe e convidado Padre César Augusto. Muito bem-vindo aos nossos lares. Opa, o pessoal está incorporando a história de que a gente está visitando, né? Elaine Neustling Beard, a irmã do Paulo Neustling. Boa noite a todos, paz e bem. Norberto Torres, parabéns e boa noite. Paróquia Santa Tecla. Eilanes Araújo, boa noite, Padre Jô. Edir Rossi Pradier, boa noite a todos e todas. Vera Regina Bueno, eu sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Nosso pároco é o Padre Ivo. O Padre Ivo seguidamente está nos acompanhando também, ô Vera Regina. Que bom que vocês estão acompanhando. A Cândida Rosa, boa noite. A Jane Cristina Nebel, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Nossa Senhora Aparecida. A Helenir Teixeira, boa noite, paz e bem, Paróquia Nossa Senhora do Bonfim, Morro Redondo, né? Padre Martinho Lenz, que bom. Padre Jô, um profundo conhecedor dos padres da igreja. Olha só, isso que é referência, hein, ô Jô. Vera Regina Bueno, boa noite, Padre Jô. Ana Maria Dutra Garcia cumprimentando. Maria Laura Vanderlan, boa noite a todos. Eu sigo depois. Padre Jô, eu antes vou me imiscuir na pergunta do Lupe, né? Tu és da Paróquia Aparecida. E até hoje, ainda, esses dias até estava conversando com o Lupe, né? A respeito disso. Até hoje, quando se fala ainda em Aparecida, se fala do Padre Ozi. Tu chegou a pegar o tempo do Padre Ozi? Não, eu não tenho assim memória dele como pároco, não é, da paróquia, porque a minha primeira memória assim sacerdotal é uma memória para mim muito importante, muito afetiva, não é? É o Padre Olavo Gasperini. Eu disse para vocês no início, não é, que a gente recebeu assim já em casa uma educação católica muito a partir da minha mãe, que já trouxe isso de berço. Por quê? Porque também os padres foram sempre assim assíduos frequentadores da nossa casa. Assim. Então, eu lembro, eu e meu irmão, nós ajudávamos na missa, não é? Não ajudávamos assim como coroinhas, não é? Isso não, mas a gente ajudava a distribuir os livrinhos de cantos. Era para nós uma super missão, uma grande atividade. E eu tenho lembranças assim do Padre Olavo, cedo da manhã, já, não é? Nos visitando no inverno, e nos acordava no quarto, e essa lembrança de ou seja, de um padre como ele, não é? Do Olavo, assim, muito animado. Presença, né? Presença. Amigo, assim, do povo. Ele marcou profundamente, ele ficou uns quase 10 anos na paróquia, então ele é um pouco, ele não é? Minha primeira confissão foi com ele, eu lembro da minha confissão, minha confissão foi com ele. Mas não precisa contar, não precisa, não. Eu lembro, e a primeira Eucaristia também, não é? Mas ele me marcou profundamente, mas é claro, eu sabia, eu sempre soube, assim, da existência e da popularidade do Padre Ozi, do trabalho que o Padre Ozi deixou lá, né? O Padre Ozi foi quem construiu tudo aquilo que nós temos lá, não é? A nova igreja, o templo que hoje nós temos lá, que agora os inacianos assumiram agora no último domingo, é uma construção, não é? Do período do Padre Ozi. Depois também ele construiu toda uma sociedade, a Sansa, não é? Ou seja, que incorporava um prédio atrás, e também a creche, que a universidade com o tempo, não é, também foi assumindo, não é? Mas
Mas o trabalho, assim, o trabalho de expressão popular, não é, que o Padre Ozzy deixou, não é muito importante, porque ele é lembrado no bairro, assim, hoje, muito. Ainda a memória dele é muito grande, mas eu não tenho, ou seja, eu não tenho esta... Tu não tens lembrança. Essa lembrança dele, não é? Mas ele também, né, ou seja, também foi um grande padre, né, ou seja, um pastoralista de outras décadas, assim, não é? Que tentou inserir, não é? Ou seja, imaginar que o Padre Ozzy, ele é pároco da Aparecida, enquanto estava acontecendo o Vaticano II, exatamente no mesmo período, não é? Então, o Vaticano II, ele se notabilizou, não é? Ou seja, ele foi conhecido exatamente por uma resposta, ou seja, o diálogo da Igreja com o mundo moderno, né? Ou com o mundo contemporâneo. Agora a Igreja deveria se abrir, ou seja, não é? Para essas realidades, né? Essa foi a grande percepção do Vaticano II, né? E o Padre Ozzy exerceu isso. Acho que fortemente. Fortemente. Ele marcou, né, gente? Marcou. Como os outros padres, como os outros que me marcaram muito. Assim. Depois eu lembro de Padre Danilo, eu lembro depois do presbítero Cláudio, que passou lá, sim, e que é um amigão nosso da família. E tem claro, e aí na minha juventude, eu posso dizer para vocês, assim, ou seja, né, na minha juventude teve um que foi muito importante para mim. Acho que para o meu discernimento vocacional, não é? Ou seja, ele foi marcante. E para toda a minha geração, não é? Para todos os jovens que ali estavam naquela paróquia, porque nós tivemos também outras vocações, imagina, né? Nós temos um monge cartucho na paróquia, não é? O Francisco Maria, que era um amigo de infância. Nós tivemos outros rapazes que passaram pelo seminário, nós tínhamos um grupo grandíssimo, né? Um grupo de jovens imenso, mas na década no final dos anos 80, da minha juventude, até meados dos anos 90, 92, 93, passou ali o Padre Edson Damião. E esse padre, hoje ele é o bispo de São Gabriel das Cachoeiras, né? E ele é um amigo, e ele foi, assim, fundamental, assim, num período da minha juventude, assim. Então, eu tenho muito apreço por todos os padres que passaram lá, mas de modo especial por essas duas figuras, né? Olavo na infância e talvez o Edson ali na juventude, né? Grandes referências, né? Grandes referências. Não, o Ozzy é uma figura folclórica na cidade, mas por trás do folclórico tinha um padre que vivia novos tempos, uma pessoa preocupada com o social, né, e muito preocupada com o carnaval. Né? Vamos contar também, né? E todo mundo sabe, né? Quer dizer, ninguém duvida disso. Bom, eu já vou passar para o Lupe já continuar com a entrevista, mas olha, vamos adiantar, porque senão eu acho que eu já registrei, mas Ana Maria Dutra Garcia cumprimentando, Maria Laura Vanderlan, boa noite a todos, Andréa Lima Alves, boa noite a todos, em especial ao Padre Jô, paz e bem, Hélio Arruda, boa noite, irmãos, saudações inacianas. Bem-vindo, Hélio, né? Acho que o Hélio está chegando. Frei Hélio está chegando, né, na nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, junto com o Frei Severino e o nosso novo pároco, né, o Frei Alfredo, né? Eu não entendi por que essa de nossa paróquia, assim, né? Agora a Aparecida se tornou um must, né? É referência para a diocese, assim, só porque é a paróquia do Lupe, né? Eu vou começar a falar da Santa Terezinha também, né? Vou começar a falar. Ó, olha os ciúmes, né? Um padre há mais tempo diz assim, ciúmes, como é que era? Não era apostólicos, né? Ciúmes apostólicos, olha só. Hélio Arruda, bem-vindo, Frei Hélio, né? Bem-vindo a todos os freis que estão chegando à paróquia. Se Deus quiser, nos próximos dias a gente vai ter condições de conversar com vocês, né? E falar também a respeito, já que a gente conversou sobre os freis inacianos em Pedro Osório, né? Pedro Osório. Nos próximos dias a gente vai ter chance de conversar sobre vocês aqui na Aparecida, né? Mas vocês são muito bem-vindos e a comunidade, eu tinha registrado da Pulup, né? Está muito contente, assim, as manifestações são de estarem muito felizes, assim, por essa chegada de vocês e esse trabalho que vocês vão realizar. Maria Fani, né? Não podia faltar, né, Maria Fani? Boa noite, meus amores, bem-vindos, bem-vindo, Padre Jô, nosso querido aqui do bairro. É uma alegria esse encontro. Olha aí só. Agora, hoje o Lupe perdeu, né? Porque claro que a Maria Fani está dando destaque para o João, obviamente, né? Quase sempre é o Lupe, né?
Hoje é o Padre Jô, só pode, né? Maria Helena Silveira Vaz assistindo, Eduardo Neves, boa noite, um abraço, Padre Jô. Adriane Pires Rodrigues Ramires, boa noite, pessoal. Darcy, e aí essa coisa corre de vez em quando, né? Isso não poderia acontecer, mas corre. Né? Eu vou me reencontrar, porque tem até a dona Marilane Scherta, que, né, já vi que está por aqui. Lupe, vai, faz favor. Jô, entrando no nosso tema de hoje, a questão da quaresma, né? O que a gente pode recordar, assim, tu acha que seria um ensinamento para nós hoje da quaresma da igreja primitiva? Bom, primeiro, Lupe, a gente podia conversar, não é, exatamente sobre o tema da quaresma que nós iniciamos no dia de ontem, não é, com a missa de quarta-feira de cinzas. Eu estava pensando, não é, e recordando exatamente o evangelho do dia de ontem, o evangelho lido, não é, na missa de quarta-feira de cinzas, porque ele nos orienta, ele nos dá também assim as pistas, não é? Ele nos dá também as indicações, não é? Para como a gente deve viver esse período, não é? Ou seja, esse período quaresmal, esse tempo assim que é um tempo de preparação, não é? De preparação para celebrar a Páscoa, e por outro lado, ele é também um caminho, não é? Que a gente faz, que a gente refaz, ou seja, onde a gente revê, ou seja, onde a gente revisita, não é? A gente reavalia essa nossa vocação batismal, a nossa caminhada batismal, ou seja, a quaresma ela tá muito ligada a esses dois aspectos, né? Preparação pascal e nossa vida batismal. Mas ontem no Evangelho, Jesus ele mesmo, não é? Ele dava a indicação, ou seja, simples, não é? E necessária para viver esse período, não é? Ou seja, exercendo, ou seja, realizando, né? Esses 3 exercícios espirituais, ou seja, não é? Essas 3 tarefas espirituais, esses 3 conselhos espirituais que a Igreja ela nos concede durante todo o ano litúrgico, não é? Aquilo que a Igreja ela pede agora nesse tempo quaresmal, nesses 40 dias, não é? Não é algo dissociado daquilo que ela orienta os seus fiéis durante todo o ano. Claro que não é? Claro que não. Mas aqui, não é? Nesse período, ou seja, ela tem essa orientação, não é? Para os exercícios quaresmais, eles têm esse significado, não é? Importante, não é? De renovação da nossa vida. Então, exatamente os 3 conselhos, né? Os 3 exercícios. O primeiro deles, né? O jejum, a oração, não é? A oração. E o terceiro deles, a esmola, não é? Ou a caridade. Ou seja, mas no Evangelho a gente encontrava, não é? Ou seja, além, não é? Além dos três exercícios, não é? Além de jejuar, não é? Além da importância, não é? Da oração nesse período, ou seja, de aproximação de Deus, não é? Além, não é? Também da esmola, da caridade, ou seja, não fazer todas essas coisas, não é? Ou seja, não realizar todas essas coisas para que os homens os vejam, não é? Mas Jesus dizia: não façais tudo isso para serdes reconhecidos pelos homens, né? Porque o teu Pai, ou seja, que vê no silêncio, não é? Que vê no oculto, ele te recompensará. E acho que essa é a grande diferença, não é? Ou seja, esse é o grande, talvez seja o aspecto principal
para uma boa vivência quaresmal, não é? Não adianta só a gente manter, assim, uma certa exterioridade da vida cristã, não é? Não adianta a gente dizer que é cristão, assim, só da boca para fora, não é? Os conselhos que Jesus dá e que a igreja acolhe para o tempo quaresmal, eles nos convidam, ou seja, exatamente a que essa vida cristã, a que estes exercícios, não é? Ou seja, esses exercícios do jejum, ou seja, os exercícios o exercício da oração pessoal, da oração comunitária, ou seja, a esmola, a caridade, não sejam realizados para que a gente seja assim honrado, incensado pelas pessoas, não. Ou seja, não é? Eles devem ser realizados para que haja, ou seja, realmente uma profunda, não é, transformação na nossa vida, não é? E sem, claro, ou seja, sem esses exercícios, sem essa orientação quaresmal que a igreja nos dá, a gente pode ir viver mais um ano, não é? Ou seja, viver mais um tempo, ou seja, sem que a gente não pare assim um pouco, sem que a gente não reflita um pouco, sem que a gente não medite um pouco e perceba que a vida cristã também é caminho, não é? A gente revisa também a nossa vocação batismal, não é? A gente revive esse caminho, esse itinerário batismal que a gente tem também a partir de todos esses exercícios quaresmais desse período. Tá bem, olha aqui, ó. Adriane Pires Rodrigues Ramírez, boa noite, pessoal. Abraços, Padre Jô. Aderci Machado, oi, boa noite a todos. Olá, Manuel Jesus, Deus abençoe vocês. A Daisy Rodrigues, boa noite, amigos. Saudades do Padre Jô, paz e bem. A Daisy, nossa ministra aqui da Picrespo, né? A Nara Scher, a prima do Lupe, boa noite. Maria Helena Rodrigues, Maria Helena assistindo, um abraço, Padre Jô, boa noite. A Edi Rossi Pradier, abraço, Lupe, Manuel Jesus e Padre Jô. A Giselda Costa Galho, boa noite a todos. A Lourdes Duarte, boa noite, paz e bem. A Rosa Carnim, boa noite, que bênção esta live, né, do MFC. A Oyara Len está voltando, ela disse que as quartas estavam difícil de assistir, né? Hoje a Oyara, então conseguiu, né? Boa noite, Oyara. Rosa Carmin, abraço a todos e saudades. Saudades também, Rosa. Olavo Fonseca Soares, boa noite. Dona Leia, não tinha entrado ainda, Dona Leia. Boa noite, Padre Jô, seja bem-vindo ao Partilhando. A Dona Leia já é da casa, assim, ela já faz as honras da portaria, assim, né? Da porta, assim, para nos ajudar a receber os convidados, né, Dona Leia? Que bom. Paula Guimarães, boa noite. Ilanes Araújo, eu conheci o Jô quando ele ensinou meu filho no grupo de jovens e falava pouco e ficou feliz como ele cresceu em estatura e sabedoria. Parabéns, gosto muito de você. Abraço. Olha, te lembras da Ilanes Araújo? Ela não botou o nome do filho. Pois é, tinha que lembrar, né? O filho. Elanes, coloca o nome do filho para a gente poder localizar, o Jô se localizar também. Neiva Afonso Oliveira, boa noite a vocês, queridos amigos. Sérgio Weisman, de Porto Alegre, estou longe de casa, mesmo assim assistindo o programa. Sinal de internet muito ruim, abraços. Opa, então não está em Porto Alegre, Sérgio? Então nos diz de onde é que tu está, tá? Que a gente registra também aqui. Neiva Afonso Oliveira, estou em Floripa assistindo vocês. Tá bem, a nossa live já é interestadual, assim, né? Vamos para fora. Lores Ozelami, Padre Jô, boa noite. Maria Zilda Oliveira, boa noite. Oyara Len, saudades desse programa. Tá bem, pode assistir depois que ele fica gravado, né? O Lupe deixa gravado no Face e deixa gravado no YouTube. Padre Tarcísio, sou da Paróquia Operários de Cristo. Forte abraço, irmão. Pois é, Padre Tarcísio, nós não tínhamos registrado também, né? O senhor é outro dos padres que assumiram agora, no início desse ano, né? Seja bem-vindo a Pelotas, né? A região de Pelotas agora, né? A região física de Pelotas, a área urbana de Pelotas, né? Nós estamos rezando e torcendo para que tudo dê certo com o senhor, tá bem? Marilane Scher dos Santos, a mamãe do Lupe, boa noite, sejam bem-vindos, em especial o Padre Jô. Um grande abraço também do João Carlos. É a família, viu só? Sinta-se abraçado pela família inteira, o Padre Jô. Maria Helena Rodrigues. Hã? Um abraço para o João Carlos e para a Marilane. Ah, que legal. Maria Helena Rodrigues, Dilmar Rodrigues, está assistindo. Um abraço a todos. Padre Tarcísio,
e irmãs. Opa, tem mais gente assistindo então. Maria Holanda Porto da Silva, boa noite, Padre Jô, sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Piratini. Olha, já veio Pedro Osório, Piratini, Morro Redondo, Arroio Grande, quem mais? Teve São mais. Lourenço. São Lourenço, oh, Nossa Senhora. Intermunicipal, interestadual, internacional, os gremistas não vão gostar, então vamos deixar só assim, né? Vamos ficar por aqui. Mandar. Maria Holanda Porto da Silva, boa noite, Padre Jô. Sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Piratini. Ó, chegando Piratini. Agora quem vai gostar é a Kátia, né? A esposa do Lupe. Paulo Pap Mendes, boa noite, bem-vindos em minha casa. Sou da paróquia Operária de Cristo. Claro, Paulo, que bom que tu estás nos recebendo, né? Eu tinha mandado a mensagem pelo Face, né? Dizendo, olha, preparem, né? Que ontem era a quarta... A Maria Faria brinca, né? Que a quarta é do sofá e que agora é a quarta do partilhando, né? E que ontem não era do sofá porque era a quarta de cinzas, né? Mas que eu, o Lupe e o Jô já estávamos a caminho e hoje a gente ia se encontrar. Padre Jô, a gente tem mais mensagens, hoje o senhor vai bater o recorde, né? Mas vamos lá, o seu fã-clube também é grande. Não tanto quanto o do Lupe, mas né, em todo caso, né? Vamos lá, olha aqui. Padre Jô, uma das coisas que a gente acha difícil hoje, né, quando as pessoas até perguntam e falam a respeito de Quaresma, é as pessoas entenderem na prática o que uma pessoa comum faz na Quaresma. Né? Porque a gente fala em exercícios, a gente fala de uma série de coisas, e primeiro, a grande maior parte da população nem tem ideia do que seja Quaresma. Né? E, infelizmente, grande parte dos cristãos, também católicos, não tem ideia do que seja Quaresma. Né? Vamos tentar assim, dizer assim, olha... Dentro desse tempo em que a grande maior parte das pessoas vai continuar com a sua vida normal, e que muitas vezes até na Páscoa as pessoas continuam com a vida normal, nós só se lembramos de que tem que ter peixe, né? E que tendo peixe tem que ter vinho, e aí às vezes o vinho é mais que o peixe, né? Aquelas coisas todas, assim, né? Em vez de ser uma lembrança, vira uma grande comemoração, que não sabe bem de quê, né? Aquela coisa toda. Como viver simplesmente em cada comunidade, em cada lugar onde as pessoas vivem, a preparação para a Páscoa, porque uma das coisas mais importantes do tempo pascal é o tempo de conversão, né? Da gente pensar em conversão. O que é conversão hoje, Padre Jô? Eu acho que é exatamente isso que você falou, não é? Talvez uma grande parte, assim, uma grande parcela, e também entre nós, não é, de cristãos, a gente às vezes esquece, não é, de que a vida cristã é uma vida, ou seja, uma vida de seguimento de Jesus, não é? E que Jesus, ele sempre nos convida, não é? Convertei-vos, ou seja, e crede no Evangelho. Então, talvez a gente já se dê por sabido de que, porque nós estamos na igreja, porque nós somos católicos, porque nós vamos à missa todos os domingos, então, bom, isso basta, não é? Ou seja, um senso comum da fé cristã, não é? E a Quaresma, exatamente, ou seja, a Quaresma, ela vem nos chamar a atenção, não é? Ou seja, antes de celebrarmos, ou seja, a vida nova, ou seja, porque a Páscoa é isso, ou seja, não é? A Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo, ou seja, é a vida nova que brotou da cruz de Cristo e ela veio até nós. Então, a gente é chamado também, não é? Ou seja, a viver isso na nossa vida, não é? Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, não é? Ou seja, mas claro, ou seja, no cotidiano, no dia a dia, hoje, não é? As pessoas, a gente tem tantas coisas para fazer, não é? Ou seja, são tantas atividades, a sociedade nos exige tanto, não é? E talvez a gente não pare muito para pensar, para refletir, não é? De que também nós estamos num tempo de conversão, não é? Ou seja, que também nós estamos a caminho. Ou seja, que também nós somos chamados, ou seja, a vocação à santidade, ela é para toda a igreja, não é? Ou seja, ela não é uma vocação só para os padres, para os religiosos, para as religiosas, é para todos, não é? E, exatamente, ou seja, esse tempo, não é? Esse tempo de Quaresma, ele é um tempo
de recordar, esse mandato de Jesus, esse mandamento de Jesus, não é? Convertei-vos, não é? Ou seja, a mudança de vida, não é? E às vezes, para mudar de vida, não basta só querer, não é? Ou seja, não basta só uma vontade assim, uma vontade pessoal, ela é importante, não é? Ou seja, não basta apenas um voluntarismo assim humano, não. Precisa também da graça de Deus para isso, não é? Ou seja, precisa também, tem o nosso esforço, não é? Tem a nossa parcela nisso, tem a nossa vontade, não é? De querermos ser melhores cristãos, podemos dizer assim, de queremos dar mais passos na fé cristã, ou seja, mas também tem muito, ou seja, tem o auxílio, não é? Tem muito a ajuda da graça de Deus. E os exercícios quaresmais, eles são essa janela que a gente abre, não é? Ou seja, essa porta que a gente abre, a gente deixa entrar, de repente, o vento da graça que vem pela oração, a gente deixa entrar na nossa vida, não é? Ou seja, o sopro do Espírito que vem do exercício do jejum, não é? E também, ou seja, quando a gente vai exercer, não é, a caridade, a esmola, não existe uma... Ou seja, eu gosto muito da primeira carta de São João, não é? Ou seja, do Novo Testamento, quando esse autor ele é muito forte, né, numa afirmação. Ou seja, ninguém diz que ama a Deus que não vê, se não ama o seu amor que vê. Ou seja, quem diz, depois ele ainda complementa, ou seja, depois ele ainda aprofunda, ou seja, esse discurso dizendo, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, né, é um mentiroso. Né, é um mentiroso. Então, durante o ano litúrgico, ou seja, durante todos, a gente às vezes não esteja, o nosso ouvido não esteja, e o nosso coração, ele não esteja muito afinado para essas coisas, não é? Ou seja, então a igreja, então, ela, durante os séculos, ela foi sedimentando esse tempo de preparação para a vida nova, não é? Que é a Páscoa do Senhor. Assim, concretamente, a gente vive assim porque a gente às vezes pode esquecer, não é? Durante o resto do tempo, que nós estamos a caminho, minha gente. Isso é muito importante saber, não é? Saber que nós estamos a caminho, todos nós como igreja, não é? Ou seja, alguns, o apóstolo Paulo vai dizer, claro, existem alguns que estão mais adiantados, mas os mais adiantados devem ter mais caridade com os que estão atrás. Esperar um pouco. Ou seja, não é? Ou seja, a vida não é, ao mesmo tempo que não é para a gente se jogar nas cordas também, não é? Não. Ou seja, o tempo se completou. É tão bonito o Evangelho de São Marcos, o início, quando ele abre, né? O tempo se completou, quer dizer, chegou. Ou seja, não vamos ficar empurrando com a barriga, não é? Ou seja, convertei-vos e crede no Evangelho. E esse é um tempo que renova a nossa memória, né? A memória de todos nós, não é? De todos nós, de que nós temos que fazer o processo da conversão sempre, assim, durante toda a vida, talvez, não é? E esse processo de conversão, ele tem muitas e muitas dimensões, não é? Ele tem as dimensões das obras espirituais, não é? Mas também passa, né, meus irmãos, passa muito também pelas obras de misericórdia, não é? Ou seja, pelas obras, agora, quando a gente recorda o capítulo 25 de São Mateus, não é? Estive preso, foste me visitar, estava nu e me vestisses, tive fome e me destes sede, então, destes a mim, destes a Cristo, não é? E enquanto a gente... essa passagem do Evangelho está sempre na nossa frente, para que a gente nunca esqueça, não é? Que temos muito, muito chão para percorrer. E que bom que a igreja nos deu esse tempo de Quaresma, né, para isso. Com certeza, é um tempo muito especial. Regiane Afonso, boa noite. Neiva Castro Silva, sou Santo Curadares, querido Padre Darvan,
Martinho Lenz, Padre Martinho. Jô, alegria ouvir seu testemunho nesse partilhando. Padre Tarcísio, nosso referencial. Né? Sou da Paróquia Operário de Cristo. Tá bem. Forte abraço ao Lupe. Ao decano Manuel Jesus. Eu não vou dizer quem é o decano, né? Mas depois eu te digo assim pessoalmente, né? O Padre Tarcísio, né? E ao amigo e irmão presbítero, o Padre Jô. E a todos o povo de Deus, né? E a todos o povo de Deus. Neiva Castro Silva, Padre Jô, meu sacerdote do Tempo do Santo Cura. Isso. Olha aí, ó, a Neiva Castro se manifestando. Eilanes Araújo, eu conheci o Padre Jô quando menino ensinou a tocar violão meu filho no grupo de jovens. Fico feliz, pois ele cresceu de novo. Acho que repetiu. Eu pedi para que ela desse o nome do menino. Adriane Pires Rodrigues Ramírez. Padre Olavo adorava cantar, foi professor de português e o Grêmio não podia perder, grande padre. Nossa, isso sim, Adriane, eu me lembro muito bem. Eu estava no seminário numa época, né, em que o Inter, né, o Grêmio ganhou 7 campeonatos e o Olavo estava por cima, assim, né? Então, depois quando o Inter começou a ganhar, ele já murchou um pouco, né? Mas grande Padre Olavo, grande figura. Cláudio Mar Oliveira Rosa, uma boa noite a todos. Abraço, Lupe, Manuel e Padre Jô. Saudações da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Ivana Reban, Deus abençoe o Padre Jô. Adriane Pires Rodrigues Ramírez, Luciano e Adriane, mandam um abraço para todos, em especial para o Padre Jô. Né, deve ser os filhos, né, que estiveram no grupo de jovens. Padre João Jaquim, JJ dos Santos. Olá, professores Lupe Scher dos Santos e Manuel Jesus. Quanta alegria acompanhar mais essa live. Feliz ainda do meu irmão Padre Jô nos brindar com esse rico tema. Abraço, professores amados. Obrigado pela partilha dessa rica formação. Padre Jô, abraço a vocês. Padre JJ, obrigado pela companhia. Deve estar vendo aqui em cima, né, ao lado de Nossa Senhora, né, o livrinho da campanha. O Padre JJ ia tentar me conseguir, né? E depois estava difícil, porque também vieram poucos números para Pelotas, né? Obrigado, Padre JJ, pelo carinho e pelo empenho. Maria Fani também já voltou, mas a gente vai agora apressar um pouquinho as mensagens, né? Porque nós já estamos com 45 minutos praticamente. Meu Deus, passou tempo. Eu te disse, Jô, esse tempo passa rápido, né? Lupe, por favor. Acho que vou ter que responder, né, Lupe, aquela pergunta, senão... O Padre Jô tinha preparado também alguns escritos, né, Jô, de relatos do início da igreja primitiva, né, sobre a quaresma. Quem sabe poderia trazer para nós? Exato. Quem sabe ao menos um. Exato. Não, eu queria só vou tentar ser bem amarrar. Breve. Vou tentar amarrar aqui com a última questão do Manuel sobre o tema da conversão e quaresma, né? Ou seja, na igreja primitiva, ou seja, os primeiros séculos da igreja primitiva, não se tem, assim, exatidão, não é? Se os cristãos viviam uma preparação para a quaresma, não é? O que a gente sabe, ou seja, não é que na época, até o ano de 312, os cristãos eles foram perseguidos no Império, não é? E eles davam, ou seja, seguiam a Cristo até o martírio, por exemplo, não é? Então, nesse período, a gente não tem, assim, a gente não... A vida cristã, a vida batismal era tão sentida por essa geração que fora perseguida, essa geração que sofrera, assim, tantos e tantos e tantos mártires, não é? Ao ponto de um grande pensador, o Tertuliano, ele cunhar aquela frase, assim, que é tão conhecida de tantos, né? O sangue de cristãos, não é? É semente, o sangue dos mártires é semente sempre para novos e novos cristãos, não é? No entanto, há muito tempo atrás, no ano de 312, 313, começa um processo de pacificação. Não é? O imperador Constantino, ele sobe o poder e ele, ou seja, ele em um edito assim, oficial do Império, não é? Numa comunicação oficial do Império, ele concede, não é? Ele concede a todos os cristãos, não é? A todos os cristãos que estavam naquela época no Oriente e no Ocidente, ou seja, a liberdade, não é? A liberdade cristã. Agora, então,
as perseguições, elas vieram a cessar, não é? A cessar. Depois de 313, a gente não ouviu, não soube mais, não é? Ou seja, de cristãos que estavam ainda sendo perseguidos pelos romanos, não é? Exatamente, não é, gente? Com o cessamento dessas perseguições, com o fim também, ou seja, da época dos grandes mártires, não é? Que davam até, ou seja, que davam entregavam inclusive a sua vida a Cristo, não é? Ou seja, houve aí a partir do quarto, quinto século, imaginem que no final do quarto século, não é? No final do quarto século, 60 anos depois de Constantino conceder a liberdade, a igreja se torna igreja oficial do império, com outro imperador, Teodósio. Então, já é sentida, não é? Já é sentida na vida cristã, não é? Ou seja, um certo, por incrível que pareça, não é? Já lá nos primórdios da igreja, um certo resfriamento da vida espiritual, não é? Ou seja, aquilo que nos inícios foi tão forte, não é? Foi tão contundente, a vida batismal vivida, a ponto daquela primeira geração entregar a sua vida por Cristo, depois com a liberdade, não é? Ou seja, com a liberdade da fé e com a igreja se tornando a igreja agora oficial do império, já se sente, né? Ou seja, os autores, os grandes autores cristãos, já perceberam um certo relaxamento, não é? Na vida cristã, ou seja, na vida batismal. E aí, né? É nesse contexto, ou seja, que os cristãos começam a ter uma relação com o tempo, não é? Ou seja, é nesse contexto que nasce o ano litúrgico, por exemplo. Né? É nesse contexto que os cristãos começam a celebrar as suas festas, ou seja, essas festas que para nós são muito conhecidas, como o Natal, não é? Ou seja, como a Epifania, como o Pentecostes, não é? Elas passam a formar aquilo que a gente conhece, não é? Aquilo que a gente define hoje como calendário litúrgico. Né? Agora, no entanto, os cristãos eles sempre celebraram a Páscoa. Sempre celebraram a Páscoa. Isso Deus das origens, desde as origens, não é? Às vezes com datas diferentes. A igreja no Oriente, numa data, a igreja no Ocidente já no domingo. E é nesse contexto, ou seja, o Espírito de Deus mesmo, né? O Espírito de Deus mesmo suscitou, talvez, nessa geração cristã, não é? Esse período, então, de preparação para a Páscoa, não é? Ou seja, por quê? Porque já era também sentida, não é? Ou seja, da parte dos cristãos, aquilo que no passado era um risco, ou seja, porque antes da paz constantiniana, ou seja, era um risco você ser cristão. Ou seja, era correr risco de vida, minha gente. Né? Então, vocês imaginem, né, o fervor, ou seja, o ardor de toda uma geração que viveu nada mais, nada menos que 3 séculos sob perseguições, não é? Ou seja, abaixo de perseguições. Depois da liberdade, houve um ingresso muito grande na igreja, houve um interesse também muito grande na igreja, e houve uma procura pela fé e pelo batismo, não com um interesse muito sincero, não é? Porque passou também a ser, de certa forma, interessante ser cristão, porque o Estado agora é cristão. Vocês entendem, né? O Estado agora é cristão. Então, a Quaresma, ela surge exatamente para que se refaça, não é? Para que os candidatos ao batismo, para que os catecúmenos, eles revivam, não é? Eles revivam e eles se preparem, não é? Ou seja, durante semanas, ou seja, durante 8 semanas, eles se preparem nos últimos dias com um profundo jejum, não é? De vários dias antes de receber o batismo, para realmente viver aquilo que
aquela primeira geração viveu, inclusive, com a própria vida, não é? Ou seja, a Quaresma, ela nasce exatamente nesse contexto, num contexto que lá no passado já foi um contexto, assim, de certo resfriamento da vida espiritual, como é hoje também, né? Como hoje a gente também vive numa certa liberdade, não é? E nem sempre ela nos ajuda a viver bem a nossa fé. Com certeza. Jô, nós estamos chegando ao final, temos 8 minutos a mais, a gente quer que tu toque um pouquinho a respeito de Quaresma e campanha da fraternidade, mas olha, eu vou rapidinho, assim, Maria Fani, nós estávamos brincando, sabemos do teu carinho pela live, Daisy Rodrigues, obrigado pela companhia, Fábio Borges também, Jandina, boa noite, Giselda, Tia Bia também, obrigado pela mensagem, depois o Padre Jô vai ler com certeza, Maria Fani também voltou, Ângela Marrone, Daniele Lemos, Cleusa Maria Farias, Beatriz Schwartz, depois Neiva Castro, Vitor Moraes, Thales Godinho, Beatriz Eilanes, Ana Maria, Terezinha Oliveira, Delurdes Lorena Maia, Armando Alfredo Jekyll, Fabiano Nobre Mendes, M. Gilce Pinto, Claudete Costa, Padre Martinho voltou, Dona Leia, Madame Min, Clésio Santos, Dirce Silveira Gomes. Obrigado pelas mensagens, depois com certeza o Padre Jô vai olhar todas elas, né? Lupe, eu acho que eu vou encaminhar aquela pergunta a respeito de campanha, né? Porque depois a gente pega as mensagens, que já são quase 54 minutos. Padre Jô, a gente gostaria muito que o senhor, assim, ao menos en passant, nos desse uma ideia. Quaresma e campanha da fraternidade. Exatamente. Então, eu estava lembrando primeiro de uma das bem-aventuranças, né? Professor Manuel, ou duas, né? Ou seja, bem-aventurados os mansos, não é? Porque possuirão a terra, e também bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Veja aqui as bem-aventuranças, elas antecipam a liturgia sacramental. Porque a gente conhece na igreja, né? Os filhos de Deus são aqueles que foram batizados, não é? Mas aqui, nessa bem-aventurança, a gente encontra algo muito importante, não é? Ou seja, para os batizados. Os batizados, eles são chamados a serem construtores da paz. Né? Então, poxa, a nossa campanha da fraternidade, ela tem esse desafio, ou seja, tão bom, não é? Ou seja, para a nossa conversão, não é? Para a nossa conversão, para a vivência, não é, desse tempo quaresma. Imagina que a gente tem à nossa frente, ou seja, não é, nos inspirando, nos iluminando esse tema e esse lema da campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz, né? Ou seja, e do que era dividido, ele fez uma unidade. Minha gente, olha, os queridos, assim, ouvintes aí, não é? Os que nos acompanham, no partilhando, não é? E também em outras redes sociais. Que rica essa campanha, que convite à conversão, porque espalhar a guerra, não é? Ou seja, semear a discórdia, ou seja, não é? Isso os pagãos fazem, ou seja, não é? Isso é uma coisa fácil de fazer, não é? Ou seja, a gente... agora, construir a comunhão, não é? Ou seja, construir a unidade, não é? Ser sinal de paz. Ontem, na liturgia da palavra, o apóstolo Paulo, na segunda leitura, ele falava: vós sois embaixadores de Cristo, ou seja, embaixador é quem representa, ou seja, embaixador é quem está no lugar, não é? Então, e Cristo Cristo é a paz, não é? Cristo é a nossa paz. Eu acho que a campanha da fraternidade, ela nos convida também, ou seja, mexe conosco, né? Ou seja, nesse período, nos tira da zona de conforto, não é? Para
sermos construtores de comunhão, ou seja, comunhão em primeiro lugar, não é? Ou seja, de sermos ecumênicos, não é? Ou seja, com os nossos irmãos, não é? De outras denominações cristãs, não é? Mas entre nós mesmos, ou seja, a começar por nós mesmos, não é? Ou seja, a sermos comunhão, olha, sermos comunhão lá em casa, ou seja, na nossa, às vezes a gente é muito bonzinho dentro da comunidade, não é? Ou seja, é uma referência para muita gente dentro da comunidade, mas lá em casa não. Ou seja, sermos em casa, sermos comunhão, ou seja, não é? Com os nossos irmãos da comunidade darmos sinal de unidade na gente, em toda a igreja, não é? O que mais chamou a atenção, ou seja, da primeira geração cristã, eu falei agora, não é? Eu falei até agora um pouquinho dessa área, assim, que eu me dedico tanto, que eu me dediquei. Vocês sabem que a igreja primitiva não conheceu muitos milagres, não é? Ou seja, os milagres, eles são sinais também da evolução, não é? Da vida espiritual da igreja também, ou seja, não é? Mas o que mais marcou, não é? A primeira geração cristã foi exatamente, ou seja, um versículo que está lá em Atos dos Apóstolos, não é? Vede como se amam. Isso chamou a atenção das pessoas. Esse é o grande testemunho. Esse é o grande sinal. Esse é o sinal que nos faz ser sal da terra e nos faz ser luz do mundo. E a campanha da fraternidade, meu Deus, está nos chamando para isso. Está nos chamando para isso. Então, eu acho que é um grande convite. Com certeza. Lupe, mensagem final. Eu vou fazer uma mensagem e nós vamos pedir para o Padre Jô que o senhor volte para nos dar uma bênção. Tá bem? Perfeito. Lupe. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós tivemos uma live sobre ecumenismo, outra depois falamos sobre campanha da fraternidade, e agora, para coroar, né, esse período que nós estamos vivendo, iniciando essa caminhada, conversamos sobre Quaresma. Um período tão especial de conversão, e como a gente ouviu do Padre Jô, esse relato que os primeiros cristãos tinham esse grande desafio de viver a fé, até mesmo com a espada no pescoço. Então, vamos, com a nossa vivência de comunidade, com as nossas práticas espirituais, viver bem essa Santa Quaresma. Lembrando que ano passado a Quaresma foi interrompida. E quantas pessoas não vão ter a oportunidade de viver uma nova Quaresma, né, desse ano de 2020, de 2021? Sempre é bom a gente pensar assim, né? Eu não sei se ano que vem eu vou ter a oportunidade de viver uma nova Quaresma para me converter. Então vamos aproveitar essa. Queridos irmãos e irmãs, semana que vem, já aproveito para convidar a todos, voltamos para quarta-feira, estejam conosco, nós vamos conversar também sobre um tema muito atual, que é o reinício das aulas, né, das escolas que estão voltando, e vamos conversar então com o pessoal da Pastoral da Educação. Então, estejam aí conosco, nos acompanhem na próxima quarta-feira, 20h30. Que bom, Lupe. Olha aqui, ó, as mensagens estão todas elas na internet. Depois eu vou voltar a repetir. Depois o Jô vai olhar com carinho, né? Porque tem mensagens que são diretamente ligadas a ela. O Antônio Pinto, a Daisy, a Jane, né? Mandaram mensagem também, né? Mas todo o pessoal pode ter certeza. O Jô vai dar uma olhada e nós todos vamos olhar com carinho também. Eu quero lembrar algo que o Lupe disse no início, né? O Lupe disse que esse é um tempo especial. De fato, a Páscoa é o tempo mais especial que nós temos enquanto cristãos, né? Nós temos a Páscoa como a maior de todas as festas. Né? A gente fica pensando que é o Natal, que tem outras celebrações. Não, a Páscoa, pela ressurreição, pelo encaminhamento da ressurreição, é a nossa festa maior. Então, isso é muito importante. E o segundo é um ponto levantado pelo Padre Jô, a questão da conversão, né? Que eu toquei e o Padre Jô acabou desenvolvendo, né? Olha, é um tempo de conversão. O que é conversão? É a gente mudar completamente de vida? Não. De repente é a gente rearranjar a vida que a gente tem, né? E como disse o Padre Jô, de uma forma até simples, na nossa vizinhança, no nosso condomínio, né? Onde a gente estiver, sendo sinal dessa presença de Deus. Em tempo de pandemia, a gente está precisando tanto de sinais da presença de Deus, né? E pode ser a Páscoa, esse tempo de conversão, um tempo especial realmente para isso, né? Então,
vamos fazer isso. Olha, vocês estão vendo aqui em cima do meu ombro o cartaz da campanha da fraternidade, né? Nós estamos vivendo o tempo da quaresma e o tempo da campanha da fraternidade. Então, campanha da fraternidade, como disse o Padre Jô, é tempo de plantar a paz. Nós estamos precisando de paz. E não é somente na relação com as outras igrejas, é dentro da própria igreja. Então, a primeira questão, vamos rezar mais. E vamos rezar pelos nossos bispos, pelos nossos padres, pelos nossos leigos que estão em papel de liderança, né? E que estão precisando ser iluminados pelo Espírito Santo para poder nos dirigir adequadamente, né? Vamos rezar por eles. E vamos rezar para que a gente possa fazer duas coisas nessa campanha da fraternidade. Uma delas é rezar e a outra é trabalhar pelo próximo. A gente precisa ajudar naquilo que a gente tem de melhor, a prática da caridade. Isso a gente pode fazer muito bem. O resto, essa coisa de videozinho, de coisas que estão circulando por aí, esqueça, deixe de lado, não passe adiante, né? Quando você encontrar um evangélico, um anglicano, alguém assim, proponha que reze junto, né? Reze. O Pai Nosso, por exemplo, é a oração de todos nós, né? E aí, vamos trabalhar. Olha, está precisando juntar dinheiro para ajudar o Instituto de Menores, outras entidades sociais, para fazer as cestas básicas nas paróquias e assim por diante. Isso a gente pode fazer como irmão, né? E aí a gente está fazendo Páscoa. Então, vamos pensar não nessas coisas de teorias, né, e de vídeos, né, mas vamos pensar que o Cristo se faz presente na nossa igreja, no nosso dia a dia, através desta conversão. Padre Jô, por favor, a sua bênção. Então, eu quero agradecer também o convite, não é, de estar com vocês, Lupe, Manuel, também com todos os que nos acompanharam. Agradeço, não é, poder falar, não é, desse tema tão rico, não é, tão importante. Eu gosto muito do tempo da Quaresma, assim. Para mim é sempre uma renovação, assim, da minha vida, não é, de revisão, de oração, de cuidado, não é? O tempo da Quaresma é tempo de cuidado de si e de cuidado do outro, né? Cuidado de si quando a gente pensa, né, naquilo que Deus quer para a gente, né? E cuidado do outro porque a gente não vai a Deus se não passar também pelo nosso próximo. Então vamos invocar a bênção de Deus assim sobre todos nós, não é? Com o tema e com o lema da campanha da fraternidade, que eu tenho lido nas missas, não é, nas homilias. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, boa noite, boa e santa Quaresma. Obrigado, Padre Jô, obrigado, Lupe, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? Deus os abençoe, né? Porque a gente conseguiu nessa quinta também estar com um grande número de pessoas nos acompanhando, de diversas paróquias, de diversos municípios, né? Até de outros estados. Vocês sempre são bem-vindos, né? Como o Lupe lembrou bem, a gente tentou fazer um processo de formação que vocês soubessem o que era ecumenismo, o que era a campanha da fraternidade e agora o que é a Quaresma, né? Então, com isso, vocês têm elementos nas mãos para poder fazer uma boa e abençoada Quaresma, uma boa e abençoada campanha da fraternidade. Deus abençoe, Deus o abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço, até quarta-feira que vem, às 20h30 da noite. Obrigado.